Olá, Cruz Maltino, seja bem-vindo ao melhor canal do YouTube de notícias rápidas e diretas do nosso gigante. Já deixa o like e se inscreva aqui no canal para não perder nada do que acontece no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos às notícias. Nesta quarta-feira, o Vasco da Gama enfrenta um momento crucial, mesmo estando fora do campo de jogo. Às 13h30, horário de Brasília, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, conduzirá uma sessão de julgamento para determinar se o clube terá permissão para receber novamente sua torcida no estádio de São Januário. A audiência ocorrerá na sede do tribunal, no Palácio da Justiça, no centro do Rio de Janeiro, e será presidida pela Segunda Câmara de Direito Privado. Desde 22 de junho, quando o Vasco enfrentou o Goiás na 11ª rodada do Brasileirão, São Januário permaneceu com seus portões fechados ao público, totalizando 69 dias de ausência. A proibição de acesso ao estádio foi estabelecida logo após incidentes de violência ocorridos no jogo contra o Goiás. O juiz Bruno Arthur Maza Vaccari emitiu uma decisão monocrática determinando a interdição do estádio. O Vasco entrou com um recurso uma semana depois, o qual será julgado nesta quarta-feira. Na época, o Vasco também solicitou uma liminar, que foi parcialmente deferida pelo desembargador José Roberto Portugal Compasso. Isso permitiu que o clube reabrisse o estádio, mas apenas para partidas sem público presente. Nos últimos 2 meses, o processo seguiu em ritmo lento, com manifestações tanto do Ministério Público quanto do próprio Vasco. Além disso, uma perita foi nomeada para avaliar os laudos de segurança e emitir uma análise técnica sobre a condição do estádio, mas essa avaliação ainda não foi concluída. Paralelamente a esses eventos, os advogados do Vasco, representados pela SAF e associação, se encontraram com o Ministério Público em uma reunião no dia 16 deste mês para discutir medidas de segurança em São Januário. O Vasco deveria apresentar um cronograma com ações a serem tomadas para avançar na criação de um termo de ajustamento de conduta, TAC, porém, até o momento, não houve resposta. O clube optou por manter silêncio e não comentar sobre o processo quando contatado pelo GE. O Ministério Público propôs a inclusão de um trecho específico no possível TAC, que estabelece a implementação de um sistema tecnológico de verificação biométrica para controle de acesso aos estádios. Esse sistema estaria conectado a bancos de dados do Juizado Especial do Torcedor e de Grandes Eventos, Infoseg, Portal de Segurança Pública, bem como ao banco de dados do GEP, PMRJ, visando identificar torcedores infratores previamente penalizados e suspensos dos estádios. O caso ganhou ainda mais destaque devido a um trecho controverso de um relatório assinado por Marcelo Rubioli, juiz que estava de plantão em São Januário no dia do jogo contra o Goiás. O relatório menciona que o estádio está cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, onde frequentemente ocorrem disparos de armas de fogo ligados ao tráfico de drogas local. Além disso, descreve as ruas próximas como frequentemente cheias de torcedores embriagados. O Vasco, por mais de uma vez, associou a interdição de São Januário ao elitismo e preconceito, recebendo apoio de entidades como a Associação de Moradores da Barreira e a Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, FAFEJ. No entanto, a posição do clube foi rebatida por Rodrigo Terra, promotor do Ministério Público responsável pela ação judicial. O promotor classificou a visão do Vasco como uma vitimização ridícula, argumentando que a proibição do estádio está relacionada aos incidentes de segurança ocorridos, como a entrada de sinalizadores e explosivos no gramado. Terra enfatizou que a questão não está ligada à pobreza, mas sim à segurança, especialmente no que diz respeito às saídas de emergência e à capacidade de evacuação do estádio em situações críticas. Em relação à exigência de implementação de um sistema de verificação biométrica, algo ausente em outros estádios no Rio de Janeiro, o promotor enfatizou que tal iniciativa seria muito interessante começar em São Januário. Ele argumentou que isso poderia representar uma mudança de mentalidade e um marco significativo na relação entre o clube e sua torcida. O promotor destacou que a cobrança pelo sistema de biometria em São Januário se deve ao recente evento de violência extrema, onde sinalizadores foram arremessados no gramado e explosivos foram apreendidos. Ele sugeriu que essa tecnologia não deveria se limitar apenas a São Januário, mas poderia ser estendida a todos os estádios. No entanto, ele observou que começar pelo estádio mais problemático poderia ser um símbolo importante de mudança. Independentemente do resultado do julgamento, fica evidente que a discussão sobre a reabertura de São Januário para a torcida transcende questões esportivas e aborda aspectos de segurança, tecnologia e inclusão,
bem como a complexa dinâmica entre os diversos atores envolvidos. Após dias de reclamações à CBF devido ao gol anulado de Paulinho contra o Palmeiras, o Vasco agora começa a se concentrar novamente no Campeonato Brasileiro, redirecionando sua atenção para a próxima partida contra o Bahia. O jogo, que acontecerá na Arena Fonte Nova, também marcará a estreia de Payet, a principal contratação do clube para a temporada. O nome do jogador já consta no Registro Oficial de Jogadores da CBF, BID, aumentando as expectativas de que ele seja incluído na escalação da partida. A decisão de ele começar como titular ou não, ficará nas mãos do técnico Ramon Dias. Vestindo a camisa 10, Payet tem se dedicado às sessões de treinamento duplas para aprimorar sua condição física. A última vez que ele entrou em campo foi em 14 de maio, quando ainda jogava pelo Olympique de Marselha. Antes da partida contra o Palmeiras, por exemplo, Payet treinou com afinco com o elenco vascaíno durante o final de semana. Mesmo em seu dia de folga, na última segunda-feira, 28, o francês foi visto no campo, intensificando sua rotina de treinamento. Desde que foi contratado, ele também tem sido acompanhado pelo Departamento de Saúde e Performance, visando aprimorar sua forma física. O meio-campista de 36 anos foi anunciado em meados de agosto e foi recebido com entusiasmo pela torcida vascaína. No Olympique de Marselha, Dimitri Payet acumulou incríveis 480 passes decisivos em 179 jogos, segundo a plataforma SofaScore. O ex-jogador da seleção francesa tem todas as condições para suprir uma das maiores carências do Vasco, a criação. Nesta quarta-feira, o Vasco encaminhou duas saídas. A primeira, a saída do meio-campista Galarza, que está se transferindo para o Talleres, clube argentino. O jogador paraguaio, de 21 anos, sairá do Vasco por empréstimo, com o Talleres tendo a opção de efetuar sua compra posteriormente. Galarza chegou ao Vasco em 2020, quando entrou para as categorias de base do clube. No ano seguinte, ele foi adquirido em definitivo pelo Vasco, proveniente do Olímpia do Paraguai, pelo valor de $500 mil, equivalente a 2,6 milhões de reais na época, e prorrogou seu contrato com a equipe carioca até o final de 2025. Na temporada de 2021, o volante teve seu auge no Rio de Janeiro, tendo disputado 36 partidas, marcado 3 gols e fornecido 3 assistências com a camisa vascaína. Após passar o ano de 2022 emprestado ao Coritiba, Galarza retornou ao Vasco este ano e teve oportunidade sob o comando de Maurício Barbieri. No entanto, com a chegada de Ramon Dias, ele perdeu espaço e só participou de uma partida. Durante o ano de 2023, ele acumulou 17 jogos pelo clube e marcou 2 gols. E a segunda, o atacante Juan Bezerra, destaque como artilheiro do Sub-20 do Vasco, está prestes a dar um novo rumo à sua carreira no futebol europeu. De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem do IG Sport, o destino promissor do jovem será o Alexandria, clube da Ucrânia. Apesar dos detalhes financeiros do acordo não terem sido divulgados, é confirmado que o atacante estará assinando um contrato de 3 temporadas ainda nesta semana com sua nova equipe. E essas foram as notícias de hoje. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.